Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e dessa vez a gente vai falar sobre o anúncio que foi feito ontem, no dia 7 de agosto, pelo Banco Central do Brasil, com o nome oficial do Real Digital, que se chamará Drex, né? Ali essa nomenclatura que vem de D do digital, R de real, E de eletrônico e X como uma referência a transações, e vamos falar também sobre quais podem ser as possíveis vantagens e perigos do Real Digital. Né? Então, o primeiro questionamento que normalmente aparece é quando a gente fala de CBDCs, que seriam moedas digitais criadas diretamente pelo Banco Central por meio de uma tecnologia de registro distribuído que poderia se assemelhar com uma blockchain, por exemplo, como as que a gente vê no caso do Bitcoin e no caso do Ethereum. É a pergunta, talvez, das mais importantes, que é: com quem fica a custódia, né? Quem guarda esses reais digitais? Porque com os reais que nós utilizamos atualmente, né, e assim que funciona com a maioria das moedas ao redor do mundo, a custódia fica nas mãos dos bancos comerciais, né, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, enquanto que esses bancos comerciais possuem certas reservas colaterais lá junto ao Banco Central, né? E aí o questionamento que normalmente fica é se os usuários comuns agora teriam as reservas diretamente com o Banco Central, o que por si só poderia criar para o Banco Central muito mais poderes do que ele possui atualmente, né? E até eventualmente esses poderes poderiam ser utilizados contra a própria população, né? E aí, para responder essa pergunta, né, aqui eu vou puxar um trecho da própria comitiva que foi feita pelo Banco Central para poder retirar essas dúvidas e com o anúncio do nome da Drex, que foi feito ontem, em que foi feito justamente esse questionamento sobre o perigo de desmonetização coletiva e principalmente sobre com quem exatamente ficaria essa custódia e como que o usuário comum acessaria a Drex, né, a plataforma do Real Digital. Desmonetização, de desintermediação do sistema bancário, isso é um assunto para economista, eu acho que eu vou tratar. Uma das preocupações com as moedas digitais do Banco Central é você pensar assim: eu tenho moeda digital agora do Banco Central, para que eu preciso de uma moeda digital do banco para prestar os serviços? Então, pensando nessas complicações que ocorrem quando você tem isso, você afeta a macroeconomia do crédito, a macroeconomia da liquidez. Então, para evitar esses problemas, o desenho que a gente está fazendo é o real digital, né? O real, né, no seu formato digital, ele vai ficar em operações do interbancário, entre quem está operando lá debaixo do capô, e o que aparece para o pessoal é o depósito bancário tokenizado. Então, o Drex, a plataforma do Drex, eles vão ser acessados através do depósito que eu tenho lá no banco. Hoje em dia eu tenho os meus reais no banco, eles vão estar tokenizados no formato de Drex para eu utilizar. E aí você mantém essa parceria no provimento de liquidez, de crédito para a economia, evitando os problemas macroeconômicos que podem aparecer, que está lá na literatura sobre moedas digitais do Banco Central. Então, percebam aqui como que foi dito, inclusive exatamente isso que também está descrito aqui no FAQ, né, nos questionamentos que o Banco Central responde aqui no seu site oficial, que o usuário varejo, né, o usuário comum, eu e você, teríamos acesso a essa moeda que, embora ela tenha custódia feita pelo Banco Central, nós teríamos acesso a essa moeda apenas por meio desses bancos comerciais, que provavelmente ofereceriam uma versão tokenizada do real digital, né, uma espécie de real digital envelopado. Né? Então, aqui mesmo eles colocam, né, como um usuário tem acesso ao real digital na prática, o usuário final terá uma carteira virtual em custódia de um agente autorizado pelo Banco Central, como um banco ou instituição de pagamento. Né? E até aqui pode parecer que, olha, nada muda então com a criação do real digital, porém esses reais digitais tokenizados, esse sim que o usuário varejo, né, a pessoa comum como eu e você, vamos ter acesso, poderiam ser utilizadas na própria plataforma utilizada para a criação do real digital, e essa sim poderia trazer para a gente muito mais usabilidades. Né? Inclusive, o Real Digital, o piloto dele, está sendo desenvolvido na Hyperledger Bezo, que é uma tecnologia para a criação de redes privadas e que já é muito conhecida lá no mercado de cripto. Né? Esse daqui é um relatório feito pela Block Data lá no final de 2022 e mostra quais são as redes mais utilizadas por grandes empresas para a criação de parcerias com relação ao mundo cripto, a tecnologias blockchain. Né? Reparem aqui como que o Bitcoin ele se encontra um pouco atrás nessa lista, né? Com 5
empresas totais dessas 100 que eles selecionaram, fazendo algum tipo de parceria, algum tipo de iniciativa tecnológica. A Ethereum se encontra em segundo lugar, com 24 empresas, enquanto que a Hyperledger Fabric, que é um padrão de mercado e que é irmã da Hyperledger Bezo, que é utilizada pelo Banco Central, se encontrava ali com 38 parcerias, né? Então, é um padrão de mercado utilizado para que os usuários tenham acesso em redes privadas a contratos inteligentes e que já se provaram muito úteis nas redes públicas, como é o caso da própria Ethereum, né? Para exemplificar isso, eu peguei aqui, inclusive, um trecho de uma entrevista que foi oferecida pelo presidente do Banco Central, né? Então vamos ver aqui como que ele exemplifica o uso desses contratos inteligentes. Ela não só é um pagamento digital, como ela ajuda muito na eficiência da negociação, em termos de registro e contrato. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro da Andréa hoje, aí eu falo, não confio muito na Andréa, eu só quero assinar quando o dinheiro, eu só quero pagar quando ela assinar o documento. Aí ela fala, não, mas eu não confio no Roberto, eu só quero assinar quando o dinheiro cair na minha conta. Então tem essa fricção natural do negócio, porque eu estou fazendo um negócio com uma pessoa baseado numa assinatura. O que a moeda digital faz? Ela transforma esse processo num contrato digital. Então, o ato da negociação é feito quando o dinheiro, numa forma digital, encontra um contrato numa forma digital. E aquele contrato é estabelecido, então eu não faço pagamento para uma pessoa, eu faço pagamento para um contrato, e aquele contrato, ele gera um registro automático. Então, isso facilita muito a vida das pessoas, dos negócios, vai facilitar a intermediação financeira e vai reduzir muito o custo dessas transações que a gente tem hoje. Então, acho que vai... Então, reparem aqui como que o principal caso de uso seria a utilização por meio de contratos inteligentes, né? Assim, eu digo isso pelo menos como, na minha opinião, seria o principal caso de uso que pode mudar a vida de pessoas comuns, como eu e você que provavelmente está assistindo esse vídeo, né? Então, de fato, a tecnologia de contratos inteligentes já se provou muito eficiente e ela é basicamente uma forma de fazer processos de forma mais despermissionada, de forma que você não dependa tanto na confiança na outra parte envolvida nesse contrato, né? Então, isso tudo é feito de forma digital e de forma automática, né? O que pode trazer vários ganhos de eficiência e também pode abrir caminho para, no futuro, a gente ter até mesmo, talvez, quem sabe, uma interação entre essas redes privadas e redes públicas que já possuem também os seus próprios contratos, com aplicações como a Aave, como a Uniswap, aplicações de NFTs e assim por diante, né? Então, nesse sentido, é um passo muito positivo para o acesso a pessoas comuns a essa tecnologia e principalmente para um ganho de eficiência econômica por meio da utilização desses contratos, né? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link de inscrição gratuita no Minuto Cripto, tá? O Minuto Cripto, ele é um e-mail que a gente dispara todos os dias com as principais análises e oportunidades do mercado de cripto e a gente vem falando lá, inclusive, sobre como que várias empresas têm se conectado justamente visando essa principal vantagem e nós liberamos lá, por exemplo, um texto sobre a recente integração que o PayPal fez com o mundo cripto para o lançamento da sua própria stablecoin, então recomendo que todos acessem o link aqui embaixo. Porém, a partir disso, vem as polêmicas envolvendo moedas digitais de Banco Central, né? Porque, apesar delas poderem criar várias facilitações tecnológicas, elas também poderiam deixar nas mãos do Banco Central um poder econômico muito maior sobre a utilização dessas moedas, né? Isso é, inclusive, aqui falado em um trecho da entrevista do Bank for International Settlements, né, o Banco de Transações Internacionais, em que é falado justamente sobre como que as CBDCs poderiam aumentar o controle nas mãos das autoridades monetárias, né, e é o trecho que eu vou passar aqui para vocês agora. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. The key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. Então, percebam aqui como que essa questão relacionada ao Banco Central pode trazer um poder muito maior, né? Ele mesmo coloca ali na entrevista que, olha, hoje nós não sabemos exatamente quem está utilizando notas de dólares ou notas de pesos, porém, com a moeda digital de Banco Central, nós saberíamos exatamente como são feitos esses pagamentos, eles seriam muito mais rastreáveis e eu digo mais, né? Uma coisa que não foi falada aqui na entrevista, mas a gente poderia abrir margem para moedas que fossem muito mais customizáveis de acordo
acordo com os mandos de uma autoridade central, né? A China, por exemplo, já vem fazendo testes com moedas digitais de Banco Central que possuiriam, por exemplo, uma data de validade, né? E daí, dessa forma, você poderia estimular o gasto entre os cidadãos para que essas moedas fossem transferidas, né? A gente também poderia abrir margem para usos de moedas que só pudessem ser utilizadas com pagadores específicos, né? Com recebedores específicos, e aí poderia ser feita uma censura, né? Um cerco econômico com mais facilidade sobre aqueles que fossem colocados como párias, né? Ou então às margens da legislação pelo próprio governo, né? Então, assim, de fato, pode sim existir uma amplificação desses poderes e que também poderiam ser utilizados de formas impopulares, né? E é por isso que a gente tem que ficar vigilante com relação ao surgimento dessas tecnologias, né? Mas, assim, na minha opinião, eu acho que a mensagem principal desse vídeo aqui é o fato de que, olha, as moedas digitais de bancos centrais, elas criam sim possibilidade de um ganho maior de eficiência e elas são bem-vindas em certo sentido, porém elas não substituem as moedas que existem de forma descentralizada e despermissionada em redes que não dependem dos governos, né? Então, assim, essas moedas digitais de bancos centrais, elas não servem para poder substituir um Bitcoin ou então, por exemplo, um Ethereum, da mesma forma que o Pix também não substitui um Bitcoin, um Ethereum ou então outras redes públicas que possuem uma lógica mais despermissionada e que visam justamente retirar a necessidade de uma autoridade central e criar uma previsibilidade maior dentro dessas regras que não pudessem ser utilizadas de acordo com o que fosse mais benéfico para um governo, né? Ou então outra autoridade central, por exemplo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acreditam, qual foi a interpretação de vocês com relação a essa notícia. Também deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal para não perderem os próximos conteúdos e até mais.